Eu sou Érica Lopes, sou formada em psicologia há quase 20 anos, trabalho com as práticas integrativas, complementares e energéticas há 20 anos. Vou trabalhar hoje e ao longo das semanas o estudo do livro, considero livroterapia, O Mito do Normal, do Gabor Maté. Esse livro aqui. Por que eu escolhi esse livro? O livro do Gabor, para mim, ele é um manual, ele faz um apanhado desse cenário da saúde mental ao longo dos últimos 10 anos. Ele traz muita pesquisa, mas ele traz entrevistas, ele traz experiências, ele traz dados científicos para rechear esse universo reflexivo. Ele não vem com a promessa de dizer para você que é isso ou é aquilo. Ele vai exatamente na contramão disso. Ele vem nos provocar a uma reflexão para o que de fato é normal, para o que de fato é tóxico e do quanto a gente pode estar adoecendo por motivos aos quais a gente, embora tenha muita informação, embora estejamos num momento de muitas buscas por termos muito acesso a tudo, aquela avalanche de informação que vem sobre nós todos os dias, me parece, dentro do que ele traz e também da minha observação, conduzindo pessoas e trabalhando com histórias familiares, com histórias de vida, quem atende pessoas, seja o psicólogo, seja o médico, está lidando com a história daquela pessoa. Quem vem com ansiedade ou quem vai com um problema pulmonar, cardíaco, traz uma história junto. Não é um pulmão, não é uma mente adoecida, é uma pessoa que está sofrendo e naquele momento em que ela está diante de você, profissional da saúde, ela está por conta de um sintoma. Mas esse sintoma acaba contando para a gente muito mais. Então o Gabor vai nos provocar essa reflexão do que tem em volta desse sintoma, da onde ele de fato foi construído. Será que a gente pensa realmente na origem do adoecimento, né? Nesse lugar de perda de saúde em geral que a gente vem enfrentando? Puxa, mas a ciência avançou, hoje a gente tem acesso à informação, um universo de coisas, mas a gente continua adoecendo. Ele vai falar sobre isso já na introdução. Então, como vão acontecer os encontros? Os encontros acontecem uma vez por semana, ao vivo, online aqui. Quem está presencial, onde eu tenho meu consultório, pode vir para cá, participar dessa leitura, nos enriquecer com as suas perguntas. Às quintas-feiras, 3 horas. Então, a gente indica que você compre o livro para ler o livro, mas se você não puder comprar, você pode acompanhar. É uma leitura comentada, eu não vou ler ao pé da letra, porque em geral não se pode ler um livro ao pé da letra. Eu não vi aqui se há essa proibição, mas em geral não pode. Então, é uma leitura comentada. Eu vou... Ele está todo marcadinho, meu livro, eu já li 3 vezes. Eu vou pegando essas partes mais importantes e a gente vai trabalhando. Agora a introdução eu vou ler praticamente toda, porque ela é a espinha dorsal da ideia do Gabor. O Gabor Maté é um médico, então eu quero que vocês conheçam um pouco do que ele diz desse trabalho, qual que é o propósito dele com o mito do normal. E vocês podem mandar as perguntas aqui nos comentários. Quem está no grupo fechado, manda as perguntas lá. Inclusive eu já recebi umas perguntas ontem, que basicamente eu vou acabar discorrendo sobre elas aqui, explicando o livro. Bom, então vamos lá. Tudo que começa com um despertar para o que é real e autêntico dentro de nós e à nossa volta, e o que não é. Despertar para quem somos e quem não somos. Despertar para o que o nosso corpo está expressando e a nossa mente suprimindo. Despertar para aquilo em que acreditamos e aquilo que de fato valorizamos. Despertar, então ele fala aqui, né? Tudo começa com despertar. E aí ele vai dizendo, né? Discorrendo acerca desse despertar. Despertar para o que não vamos mais tolerar e para o que podemos aceitar. Despertar para os mitos que nos unem e para as interconexões que nos definem. Despertar para o passado como foi, para o presente como é e para o futuro como ainda pode vir a ser.
despertar mais do que tudo para o abismo entre o que a nossa essência pede e o que o normal, entre aspas, exige de nós. Somos abençoados com uma oportunidade única todos os dias. Ao remover mitos tóxicos de desconexão de nós mesmos, uns dos outros e do planeta, podemos aos poucos aproximar o que é normal do que é natural. E é essa tarefa do nosso tempo, uma tarefa capaz de redimir o passado, inspirar o presente e apontar para um futuro mais luminoso, mais saudável. É nosso mais árduo desafio e a nossa maior possibilidade. Gabor Maté. Então, meus amados, o mito do normal, trauma, saúde e cura em um mundo doente. Por Gabor Maté com Daniel Maté. Então, ele, aqui no início, ele escreve brevemente, ele coloca como nota que ele escreveu esse livro com base nos estudos, nas pesquisas, nos atendimentos, nas experiências dele de vida, dos clientes, dos pacientes, das pessoas que passaram por ele, e ele teve a ajuda do filho dele, o Daniel. Então ele não coloca o Daniel como coautor, mas o Daniel ele foi um colaborador ali presente. Então ele no final ele coloca, ele foi em grande medida co-escrito. Eu realmente não poderia ter levado a cabo essa empreitada sem a brilhante parceria com o Daniel. Então ele reafirma a autoria do livro, porque esse livro reflete o trabalho dele, incluindo as pesquisas, análises e experiências. Mas em grande medida ele diz que foi co-escrito por conta dessa parceria do Daniel, né, de reler, de quando ele tinha as lacunas, o Daniel relia e ajudava nesse fechamento. Então ele deixa aqui, claro, essa participação ativa do Daniel Maté. Então, introdução do livro. Por que o normal é um mito? E que importância isso tem? Por que a gente tem que pensar sobre isso? A parte 1 vai falar sobre a nossa natureza interconectada. Então, esse capítulo é dividido em o último lugar em que você quer estar, aspectos do trauma. Viver num mundo imaterial, emoções, saúde e unidade, corpo-mente. Você me vira a cabeça, nossa biologia altamente interpessoal. Tudo aquilo que me cerca, despachos da nova ciência. Motim no corpo, o mistério do sistema imunológico rebelde. Não é uma coisa, a doença como processo. Uma tensão traumática, apego versus autenticidade. Aí na parte 2 ele vai falar sobre as distorções do desenvolvimento humano. Quem realmente somos, natureza humana, necessidades humanas. Aí ele vem para uma base robusta ou frágil. As necessidades irredutíveis das crianças. Eu fiz um post falando sobre isso com base nesse material dele ontem na minha rede social, Instituto Érica Lopes, lá no Instagram. Problemas no limiar, antes de virmos ao mundo. Então, vai trabalhar essa história de início de vida ali desde a gestação. Qual é a minha escolha? O parto numa cultura medicalizada. Uma horta na lua, a criação dos filhos sabotada. Forçar o cérebro na direção errada, a sabotagem da infância. Um template para angústia, como a cultura forma nosso caráter. Na parte 3, ele repensa o normal e vai discorrer sobre as doenças com adaptações. Não uma coisa aleatória, né? Mas como um mecanismo de adaptação a algo que começa antes da descoberta do sintoma ou da doença. Não sendo você, a desmistificação da dependência. Quem se identificar, levante a mão. Uma nova visão da dependência. Fantástico esse capítulo. Bom, todos os capítulos dele são fantásticos. Um mapa impreciso da nossa dor. Onde erramos em relação à doença mental. A mente é capaz de coisas incríveis, da loucura ao significado. E a parte 4, as toxicidades da nossa cultura, da sociedade para a célula, incerteza, conflito e perda de controle. O espírito humano roubado, a desconexão
e seus descontentes. Eles não estão nem aí se você morrer. A sociopatia como estratégia. A noção de si sob ataque, como a raça e classe se entranham na pele. Os amortecedores da sociedade. Por que as mulheres sofrem mais? Nós sentimos a dor deles. Nossa política impregnada de trauma. Parte 5. Os caminhos da inteireza. Então, a mente no comando, as possibilidades de cura. 4 disposições e 5 compaixões. Alguns princípios de cura. Um presente terrível. A doença como professora. Antes de o corpo dizer não. Primeiros passos no retorno a si. Ver para desacreditar. Como desfazer crenças autolimitantes. Inimigos que viram amigos. Como lidar com os obstáculos à cura. Jesus na tenda. Psicodélicos e cura. Minha vida como uma coisa genuína. Tocar o espírito. Um mito desfeito. Visão de uma sociedade mais sã. E aí vem os agradecimentos e as notas. Então, vamos começar a nossa introdução. Porque o normal é um mito. E que importância isso de fato tem? O fato de milhões de pessoas compartilharem os mesmos vícios não faz desses vícios virtudes. Assim como o fato de compartilharem tantos erros não faz desses erros verdades. E o fato de milhões de pessoas compartilharem as mesmas formas de patologia mental não torna essas pessoas sãs. Erich Fromm. Então, ele começa dizendo o seguinte: na sociedade mais obcecada por saúde que já existiu, as coisas não vão nada bem. A saúde e o bem-estar se tornaram uma fixação moderna. Indústrias multibilionárias contam com investimento contínuo, mental e emocional, sem esquecer o financeiro, das pessoas nessa busca interminável para comer melhor, parecer mais jovem, viver mais, ter mais energia ou simplesmente ter menos sintomas do que quer que seja. Vemos notícias revolucionárias nas capas de revistas, matérias de televisão, anúncios onipresentes e uma enxurrada diária de conteúdos viralizados na internet, tudo nos empurrando essa ou aquela forma de melhorar a nós mesmos. Então, gente, se vocês observarem, tá? Entra no Instagram hoje, entra no Google, sei lá, sai na rua, aqui na cidade é cheio de outdoor. A gente tem propaganda o tempo todo te convidando a comprar algo. Mas esse convite a comprar algo não é somente um convite a comprar algo. As propagandas, elas se utilizam dos nossos medos e se utilizam das nossas emoções. Então, as nossas emoções, né, medo, alegria, tristeza, nojo, raiva, acabam direcionando esse grande comércio, esse grande mundo marqueteiro, esse grande mundo comercial que nos envolve. E o que chama atenção nessas propagandas é que o tempo todo o cunho é que te falta algo. Então, falta algo para você que só eu tenho para te dar, só eu tenho para te oferecer, que só eu posso te ajudar, que só eu sei fazer, que só eu desenvolvi. Então, tem essa conotação que eu tenho um poder maior para resolver algo, mas tem uma outra questão aí, que é deixar implícito ou aculturar você a ideia de que te falta algo, de que você é infeliz, de que você não tem o suficiente. Então, seria mais ou menos indiretamente um negativismo implantado. Porque se você se sente mal, você vai buscar resolver isso. E aí a gente tem um monte de saída, né? A gente comercializou a vida, é o nosso processo, é o nosso momento. E aí essas saídas, elas estão na esquina, elas estão... Virei o feed, tem um monte de saída para tudo, né? Vence de tudo e são milhões de pessoas falando a mesma coisa. Eu tenho a fórmula D, eu consigo te ensinar a fazer isso
E eu trabalho com pessoas que trabalham com outras pessoas, então são profissionais da saúde, são terapeutas, também professores, pessoas que trabalham com o ser humano diretamente falando. E o que eu escuto? Que essas pessoas consumiram um monte de curso. A era da pandemia deu esse boom dos cursos online e tal, e essas pessoas gastaram uma fortuna buscando algo e não encontraram. Mas quando a gente analisa essa história, a gente entende que esse vazio é um vazio anterior ao tipo de necessidade explícita que lhe foi oferecido. Então elas vão colocando isso para dentro. E a gente é tomado, é levado por isso. E o Gabor vai transcorrer sobre isso de forma muito bacana aqui, muito embasada. Então ele coloca aqui: fazemos o possível para nos manter atualizados, tomamos suplementos, nos matriculamos em aula de yoga, experimentamos todas as novas dietas, pagamos por testes genéticos caríssimos, traçamos estratégias para evitar o câncer ou a demência e buscamos conselhos médicos ou terapias alternativas para doenças do corpo, da mente e da alma. Apesar disso, nossa saúde está piorando. O que está acontecendo, gente? Ele lança essa pergunta. Como devemos interpretar o fato de, neste mundo tão moderno, no auge do conhecimento e da sofisticação da medicina, vermos cada vez mais doenças físicas crônicas e transtornos mentais? E como não estamos alarmados com isso? Por que isso não chama atenção? Por que a gente não se pergunta sobre isso? Por que a gente não para refletir sobre isso? Por fim, como devemos agir para prevenir e curar os muitos males que nos assolam, mesmo sem considerar as catástrofes terríveis como a pandemia de Covid-19. Então, com mais de 3 décadas de exercício da medicina, num trabalho que inclui desde partos até a administração do setor de cuidados paliativos no hospital, eu sempre me interessei pelos vínculos entre os indivíduos, contextos sociais e emocionais nos quais nossa vida se desenrola, e isso sempre o chamou a atenção, e nos quais a saúde ou a doença subsequentemente ocorre. Com o tempo, essa curiosidade, ou melhor dizendo, esse fascínio, me levou a examinar a fundo a inovadora ciência que estabeleceu esses vínculos. Meus livros anteriores exploraram algumas dessas conexões manifestadas em males específicos, como o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, a dependência, o câncer e todos os tipos de doenças autoimunes. Ele já escreveu sobre isso, ele já estudou sobre isso, ele atua nessa direção há mais de 30 anos. Escrevi também sobre desenvolvimento infantil durante o período mais decisivamente formador de nossa vida. O escopo desse livro, O Mito do Normal, é bem mais abrangente. Passei a acreditar que por trás da verdadeira epidemia de mazelas crônicas, tanto mentais quanto físicas, que assolam nossa época, existe algo de errado em nossa própria cultura, que gera ao mesmo tempo a profusão de males dos quais sofremos. Então ela propagaria esses males que a gente vem sofrendo, e também gera pontos cegos ideológicos que nos impedem de ver a situação com clareza e tomar alguma providência mais eficaz. Esses pontos cegos, prevalentes na cultura de modo geral, porém endêmicos em trágica escala na minha profissão, nos mantêm ignorantes em relação às conexões entre nossa saúde e a nossa vida socioemocional. Outra forma de dizer a mesma coisa, uma doença crônica, seja mental ou física, é em grande medida uma função ou um aspecto do modo como as coisas são. Ela é uma função, ela não é uma disfunção. Ele está citando a doença não como uma coisa aleatória, ela tem uma função, ela cumpre uma função, né, do aspecto e do modo como as coisas são. E não uma disfunção, ela não é uma aberração misteriosa, mas nem uma punição, mas uma consequência do nosso modo de viver.
A expressão cultura tóxica, que muitas vezes usamos para descrever a nossa sociedade, pode sugerir coisas como poluentes ambientais tão prevalentes desde os primórdios da era industrial e tão nocivos para a saúde humana, de partículas de amianto até a propagação desenfreada de dióxido de carbono. De fato, não faltam entre nós toxinas reais, concretas. Ele está fazendo um paralelo, tá? Das possíveis hipóteses do adoecimento. Também poderíamos entender o adjetivo tóxico em sua acepção mais contemporânea, mais pop e psicológica, como, aí eu sublinhei aqui, a propagação de negatividade, desconfiança, hostilidade e polarização que de modo irrefutável caracteriza o momento sociopolítico atual no mundo. Só a gente acompanhar o que está acontecendo, que a gente, por fontes seguras, a gente, não pelo grupo do Zap, a gente entende que isso está acontecendo no mundo. E aí, quando ele fala da negatividade, me remontam os anúncios, né? Os anúncios, eles parecem muito bonitos e eles te mandam uma mensagem positiva, mas as mensagens positivas, elas são uma resposta à provocação negativa de que você não tem, de que lhe falta, de que você vai perder isso. Então, bem nessa linha desse construto sociopolítico atual. Com certeza, podemos incluir ambos os significados em nossa discussão, mas nesse livro uso a expressão cultura tóxica para caracterizar algo ainda mais amplo e mais profundamente arraigado. Isso está sublinhado. Todo o contexto de estruturas sociais, sistemas de crenças, pressuposições e valores que nos cercam e que necessariamente permeia todos os aspectos da nossa vida. Então não existe uma vida isolada, não existe uma Érica dentro de casa que fica doente por questões ali exclusivas daquela casa, daquela família. Não. Existe um contexto ao qual eu estou inserida, a minha família está inserida, a minha história está inserida e está sendo reforçada. O fato da vida social influenciar a saúde não é uma descoberta nova, porém o reconhecimento desse fato nunca foi tão urgente. Vejo isso como a questão de saúde mais crucial e com mais consequências da nossa época. Movida pelos efeitos do aumento do estresse, da desigualdade econômica e da catástrofe climática, para citar apenas alguns fatores. O nosso conceito de bem-estar precisa passar do individual, do nosso bundinho, do nosso umbigo, da nossa casinha, para o global, para o coletivo, em todos os sentidos da palavra. Isso vale em especial para essa era do capitalismo globalizado, que nas palavras do historiador cultural Morris Birman se tornou, prestem atenção nisso, tá? O ambiente comercial total que circunscreve todo um mundo mental. Ambiente comercial total que envolve, circunscreve, que envolve todo o mundo mental. Aí ele acrescenta, né, dada a unidade entre o corpo e a mente, que será destacada nesse livro, eu acrescentaria que isso constitui também um ambiente fisiológico total, ou seja, um ser humano envolto, tá? Totalmente envolto e enredado num ambiente comercial total. Ao meu ver, pela própria natureza, a nossa cultura social e econômica gera fatores de estresse crônico que prejudicam o nosso bem-estar de forma grave. Como vem fazendo cada vez mais força ao longo das últimas décadas. Então isso vem aumentando, isso vem crescendo. Eis uma analogia que pode ser útil. Então ele fala aqui, tá? Num laboratório, uma cultura, entre aspas, é um caldo bioquímico criado sob medida para o desenvolvimento de uma forma específica de vida. Pressupondo que os micro-organismos em questão comecem o experimento com uma saúde e uma adequação genética perfeitas, uma cultura adequada, uma boa manutenção deveria permitir o desenvolvimento e a proliferação saudável deles. Se esses micro-organismos começam a apresentar patologias em taxas incomuns,
ou não conseguem se desenvolver direito, das duas uma. Ou a cultura se contaminou, ou desde o início não constituía a mistura certa. Fosse como fosse, poderíamos denominar isso corretamente de cultura tóxica, ou seja, inadequada para as criaturas que deveria sustentar. Ou pior, perigosa para a sua existência. O mesmo vale para as sociedades humanas. Como afirma o apresentador e ativista e escritor Thomas Hartmann, a cultura pode ser saudável ou tóxica, promover o bem-estar ou então matar. Então, da perspectiva de bem-estar, nossa cultura atual, vista como um experimento de laboratório, é uma demonstração cada vez mais globalizada do que pode dar errado. Apesar de recursos econômicos, tecnológicos e médicos espetaculares, ela leva um número incalculável de seres humanos a padecerem de doenças geradas pelo estresse, desigualdade, degradação ambiental, mudança climática, pobreza, isolamento social. Ela permite que milhões de pessoas morram prematuramente de doenças que sabemos evitar ou de privações de recursos de que dispomos em quantidades suficientes para eliminar. É o caso da fome. Como temos pessoas morrendo de fome no mundo todo agora, nesse exato momento que eu estou gravando essa leitura com vocês, num país, vamos falar do Brasil, que produz tanto alimento, produz e exporta, mas isso acontece a nível global. Há uma produção em larga escala de alimento. Para onde vai? O que acontece com esse excedente? Por que tem gente hoje morrendo de fome nesse exato momento? Aí ele fala das pessoas que morrem prematuramente de doenças que a gente já sabe evitar. A gente pode pegar a África. A gente tem agora, nesse exato momento, crianças morrendo de diarreia. De diarreia, gente. Isso é uma realidade de um mundo que a gente faz parte. Mas por que isso está acontecendo? Se temos recurso o suficiente para, como ele diz aqui, tá? Quantidade suficiente para eliminar. Então a gente pode pensar nos alimentos, mas a gente pode pensar na saúde, na medicação, nas vacinas. Agora isso aqui é bem, eu não tinha sublinhado para ler, mas esse primeiro capítulo aqui da introdução eu acho bem relevante ler com vocês. Por quê? Eu quero que você sinta se esse livro conversa com você, conversa com as tuas dúvidas, conversa com os teus anseios, conversa com as tuas posturas diante da vida ou com as tuas buscas. Porque se não conversar, não faz sentido acompanhar. Mas se conversar, eu tenho certeza que ele pode provocar em você transformações práticas. E essa ideia, a leitura do livro, é terapêutica, né? Esse livro é terapêutico, ele muda a gente, ele transforma, ele provoca mudança prática. Ele embasa os meus trabalhos, eu utilizo ele como referência no programa terapêutico de grupo que eu tenho, Supere a Depressão, Entender para Vencer, um grupo de cura, um guia prático de cura, algumas versões desse trabalho com pessoas com depressão e também com ansiedade. Eu tenho esse trabalho do Gabor como minha bibliografia de estrutura. Tenho outros autores e teóricos dando suporte ao meu trabalho, mas esse aqui é o meu livro de estrutura para conduzir os meus trabalhos. Ele fala, ele conduz muito na linha do que eu já praticava, já venho praticando aí há 20 anos. Então, sinta, vou ler na íntegra e você vai sentir, nossa, eu quero me aprofundar, eu quero ouvir mais sobre isso e observar em mim, ao meu redor, o que acontece, aonde eu estou e o que eu posso fazer para me aproximar dessa minha verdadeira identidade, do meu eu autêntico, do que é verdade para mim, do que não é verdade. Então o Gabor nos ajuda a passear por esses lugares na nossa vida, na nossa história, de forma atualizada e humanizada, tá? Então ela permite que pessoas morram prematuramente. Ali nos Estados Unidos,
o epicentro do sistema econômico globalizado, 60% dos adultos têm algum distúrbio crônico como hipertensão arterial ou diabetes. E mais de 40% apresentam os dois, diabetes e hipertensão arterial, 40%. Quase 70% dos americanos tomam um ou mais remédios vendidos com receita. Mais da metade toma 2 diariamente. No Canadá, meu país, metade de todos os baby boomers terão hipertensão em poucos anos, caso a tendência atual se mantenha. Entre as mulheres, vê-se um aumento desproporcional dos diagnósticos de doenças autoimunes potencialmente debilitantes, como esclerose múltipla. Ele tem um capítulo específico que ele vai tratar sobre isso, brilhante, fantástico. Entre os jovens, os cânceres não relacionados ao tabagismo parecem estar aumentando. As taxas de obesidade, juntamente com os vários riscos para a saúde que acompanham, estão subindo em muitos países, entre eles Canadá, Austrália e, em especial, os Estados Unidos, onde mais de 30% da população adulta atende aos critérios que a definem. Recentemente, o México ultrapassou seu vizinho, mais ao norte nessa nada invejável categoria, resultando em 38 mexicanos diagnosticados com diabetes a cada hora. Graças à globalização, a Ásia está recuperando o atraso. A China adentrou a era da obesidade, relata o pesquisador de saúde infantil de Cheng, em Pequim. A velocidade de crescimento é chocante. Em todo o mundo ocidental, os diagnósticos de distúrbios mentais aumentam exponencialmente entre jovens, adultos e idosos. No Canadá, depressão e ansiedade são os diagnósticos que mais crescem. Em 2019, mais de 50 milhões de americanos, o que corresponde a mais de 20% da população adulta dos Estados Unidos, teve algum episódio de doença mental. Na Europa, segundo os autores de uma pesquisa internacional recente, os transtornos mentais se tornaram o maior desafio do século XXI. Milhões de crianças e jovens americanos vêm sendo medicados com estimulantes, antidepressivos e até mesmo drogas antipsicóticas, cujos efeitos a longo prazo no cérebro em desenvolvimento ainda não foram estabelecidos. Uma manchete arrepiante no site de notícias Science Alert fala por si. Tentativas de suicídio por crianças explodem nos Estados Unidos e ninguém sabe o porquê. O panorama é igualmente grave no Reino Unido, onde o jornal The Guardian recentemente noticiou: universidades britânicas veem aumento de ansiedade, colapso nervoso e depressão em alunos. À medida que a globalização toma conta do mundo, distúrbios até então encontrados em países desenvolvidos estão começando a adentrar novos territórios. Por exemplo, o TDAH em crianças tornou-se uma questão de saúde pública cada vez mais grave na China. A catástrofe climática que já nos afeta introduziu um risco inteiramente novo, uma versão amplificada, se é que isso é possível, da ameaça que a guerra nuclear representa desde Hiroshima. A preocupação com a mudança climática está associada à percepção dos jovens de que eles não têm futuro, de que a humanidade está condenada, constataram os autores de uma pesquisa em 2021, sobre as atitudes de mais de 10 mil indivíduos em 42 países. Ele está falando de pesquisa em 42 países, em 2021. Catástrofe climática. Hoje a gente tem, os acontecimentos estão assim na nossa porta, na nossa casa. A gente teve uma chuva esses dias de granizo aqui, janeiro, que eu nunca imaginei ver, senti medo, fiquei com as crianças. Eu tinha um amigo das crianças lá em casa, meu marido, e a gente ficou apavorado.
Então, não vai acontecer, não tá? É possível que já está acontecendo. Não só no Brasil, no mundo todo. E ele está falando desses estudos que já aconteceram. Então, em 2021, teve o resultado da pesquisa. Provavelmente essa pesquisa aconteceu antes de 2021. Além da sensação de terem sido traídos e abandonados pelos governos e pelos adultos, o desânimo e a falta de esperança demonstrados pelos participantes da pesquisa são fatores de estresse crônico que terão implicações negativas significativas, duradouras e progressivas na saúde mental de crianças e jovens. Ou seja, nós estamos expostos, nossos filhos estão expostos, os nossos netos estão expostos. Bom, gente, vamos finalizar a introdução do livro do Gabor Maté, O Mito do Normal, Trauma, Saúde, Cura em um Mundo Doente. Então, nessa introdução, ele explica basicamente a intenção dele do livro, e a intenção central é questionar esse normal, que a gente diz o que a gente chama de normal. Essa intenção é construída com base nos relatos, nos depoimentos dos clientes dele, dos pacientes, das pessoas que passaram por ele, pela própria história. Então o Gabor traz um pouco dessa história dele. Aqui no livro, a gente já está finalizando a introdução, o arco narrativo desse livro segue os círculos concêntricos de causa, conexão e consequência que influenciam quão saudáveis ou quão pouco saudáveis nós estamos. Então, ele vai trazer essa comparação o tempo todo, ele vai nos provocar essa reflexão o tempo inteiro. Obviamente, isso nos leva a questionar o quê? Esse estado que a gente diz que é normal hoje, de fato, será que é? O que isso vem gerando? Nossa saúde física e mental está intrinsecamente vinculada a como nos sentimos, as nossas percepções e crenças em relação a nós mesmos e ao mundo, e as maneiras como a vida satisfaz ou não nossas necessidades humanas, que são inegociáveis. Então, essa semana no meu Instagram eu fiz um vídeo falando sobre isso, foi o conteúdo que teve mais engajamento. Trauma não é somente aquilo que eu passei, trauma também é aquilo que eu precisei e não tive. E quando a gente pensa em precisar, eu não preciso de uma bicicleta, eu não preciso da casa da Barbie, mas eu preciso de alimentação todos os dias, eu preciso de educação, eu preciso de saúde de qualidade, né? Educação de qualidade, saúde de qualidade, alimentação de qualidade, eu preciso de presença, de conexão, eu preciso que a minha mãe e o meu pai estejam trabalhando, estejam se sentindo seguros que não vai faltar para colocar o pão de cada dia dentro de casa. Então tem um monte de coisa que envolve a nossa criação e que não é necessariamente o colo que o pai não deu. Como é que está esse pai? Como estão pai e mãe, ou cuidador principal em relação à subsistência dos filhos? Essas pessoas estão se sentindo seguras em termos materiais, econômicos? Se não estão, eles já estão num sofrimento muito grande, que pode estar gerando desconexão. Se gera desconexão, como é que o filho vai se sentir conectado? Então, é nesse sentido que o Gabor convida para que a gente olhe para o que a gente sabe que de fato influencia, ou temos uma leve desconfiança, mas a gente também não fala sobre isso. Isso também é um tema que fica lá no fundo, fica como fundo. Depois eu não vou pensar nisso, não tem muito jeito. E aí a gente segue o senso comum. Então aqui na introdução, ele começa, ele dá essa pincelada no que ele vai aprofundar ao longo do livro. E aqui também tem uma parte que eu não li para vocês, que ele agradece todos os homens e mulheres que o ensinaram como sua forma de viver e de morrer, de sofrer e de se recuperar com as suas histórias que eles compartilharam, né? O quanto isso agregou no trabalho dele e nele como pessoa. E aí ele fala que saúde e doença não são estados aleatórios, como um ponto central de observação. Então não é um estado aleatório num corpo específico ou numa parte específica do corpo, mas é sim uma expressão de uma vida inteira vivida, que por sua vez não pode ser compreendida isoladamente.
ela é influenciada por, ou melhor, decorre de toda uma teia de circunstâncias, relacionamentos, acontecimentos e experiência. Saúde e doença. Então ele está falando que saúde e doença são impactados exatamente por isso que eu acabei de ler para vocês. Nossa saúde física e mental está intrinsecamente vinculada nessa forma com que a gente está sentindo, com que a gente está percebendo, com as informações que a gente recebe, que se transformam em crenças, que são crenças passadas, em relação a gente, em relação ao mundo, e as maneiras como a vida satisfaz ou não essas nossas necessidades que são inegociáveis. E essas crenças, eu posso dizer que não é somente o que a minha mãe me fala ou meu pai, mas é o que eu vejo a minha mãe falando com meu pai falando com ela, os meus avós, as pessoas que estão em torno da minha família, o que eles acreditam, como eles sentem, como eles sofrem, isso tudo tem um impacto sobre quem eu sou. Como o trauma é uma camada que constitui um dos alicerces da experiência da vida moderna, mas é em grande parte ignorado ou erroneamente interpretado. Começarei com uma definição de trabalho que servirá de base para tudo que virá a seguir. Então ele vai trabalhar o conceito de trauma também. Em cada etapa, minha tarefa é erguer o véu do senso comum. Então ele fala de novo, né? Vamos olhar para isso aqui que a gente tem dificuldade de olhar. Vamos olhar juntos? Erguer o véu do senso comum e do conhecimento transmitido e considerar o que a ciência e a observação atenta nos dizem, com o objetivo de desfazer os mitos que mantêm o status quo cristalizado. Aí ele fala dos livros anteriores dele, a ciência e as suas implicações de saúde serão explicadas por meio de histórias reais e estudos de caso que tiveram a generosidade de pessoas que tiveram a generosidade de compartilhar comigo um pouco da sua jornada de doença, na doença e na saúde. São histórias que oscilam entre levemente surpreendentes e verdadeiramente inacreditáveis, entre comoventes e inspiradoras, sim, pois há uma consequência animadora para todas essas notícias ruins. Quando a gente consegue olhar de frente para nós, como cultura, normalizamos em relação à doença e à saúde e entender que esse, na verdade, não é o modo como as coisas devem ser. Aí sim surge a possibilidade de voltar ao que sempre foi, a intenção da natureza para nós. Daí o sentido de cura, entre aspas, no subtítulo desse livro. Então, quando tomamos a decisão de olhar para as coisas como elas são, podemos começar. Essa afirmação não contém nenhuma promessa milagrosa, apenas o reconhecimento de que cada um de nós contém possibilidades ainda inimaginadas de bem-estar, possibilidades que só se revelam quando enfrentamos e desmistificamos mitos. Então, realmente, eu só posso abrir um leque de oportunidades, de possibilidades e começar o crescimento quando eu assumo a responsabilidade de olhar para os mitos que me envolvem e desconstruí-los. Se eles foram construídos em algum momento, até por outras pessoas, e aí eu não tinha muita influência porque era o ambiente onde eu estava imerso, hoje eu posso começar a questionar o que de fato faz sentido e o que não faz, para que aquilo possa ir por terra e eu possa ter espaço para fazer uma nova construção. Isso cabe a nós. Isso ninguém vai fazer. Isso o governo não faz, isso a mãe não faz, a avó, a bisavó, os meus pais, o meu pai, o meu professor, meu melhor amigo, meu marido, minha marida. Não, ninguém tem como fazer. Essa reflexão, esse questionamento, essa desconfiança saudável de que o que me disseram até aqui não é bem assim, é um papel meu. E a minha vida realmente só consegue ter condições de mudança, ou ficar exposta, ou aberta, ou disponível para a mudança quando a gente começa a questionar valores, crenças, condicionamentos. É muito fácil eu questionar o outro, é muito fácil eu questionar o meu vizinho, o meu amigo e etc.
Mas quando eu preciso fazer esse processo comigo, e esse comigo está formatado pelo senso comum, fica um pouco mais difícil. O convite é esse. Para que realmente mude, eu preciso ter, no mínimo, essa primeira abertura para questionar os valores, as verdades que eu trouxe para mim até aqui. Essa afirmação, então, não contém promessas milagrosas de cura, mas ela reconhece essa possibilidade de enfrentamento, de desmistificação de mitos, para que a gente cresça e se desenvolva. São mitos equivocados a respeito da normalidade e também a respeito de nós. Muitas vezes, quando eu pergunto para o meu cliente ou para o meu aluno numa roda de imersão, de treinamento, quem é você? Primeiro a pessoa tem dificuldade de responder sobre isso e em seguida, quando ela responde, a gente vai trabalhar essa resposta de forma profunda. O que a gente encontra nessa resposta do quem é você, do quem eu sou, é uma resposta permeada do que os outros acham, me veem e me concebem, e muito pouco do que de fato eu sou. Então a gente se acostuma a isso de forma passiva. Se isso é verdade para nós como indivíduos, também deve ser verdade para nós como espécie. A gente precisa voltar à reflexão da necessidade de desmistificar mitos sobre o mundo, sobre a vida, sobre nós. A cura não está garantida, mas está disponível. Se você se abre, você tem condições de viver uma vida mais leve, mais autêntica, tá? Mas depende de você, depende sim de você. Não é exagero dizer, a essa altura da história da Terra, que ela é tão necessária, a cura. Tudo que vi, tudo que aprendi ao longo dos anos, me dá a certeza que nós a temos dentro de nós. Então, ela é um recurso disponível dentro de mim. Mas eu preciso me abrir para isso. Se eu não me abrir para isso, como é que eu vou absorver os recursos que estão ao meu dispor, que estão à minha volta? Essa é a proposta do livro. Eu quero que você sinta o chamado. Os capítulos são grandes, então eu vou dividir o livro, cada capítulo em parte, em encontros que vão girar em torno de 30, 40 minutos de leitura e bate-papo sobre o livro, tá? Não vou dividir por capítulo, porque os capítulos são grandes, então a gente vai lendo e marcando esse tempo de 30 a 40 minutos de leitura, uma vez por semana, às quintas-feiras, 3 horas ao vivo aqui no meu canal do YouTube, com o link fechado para quem quer participar, que vai me chamar em algum lugar que vai ver aqui nesse vídeo agora, um link para você clicar, fale comigo por aqui, para participar da nossa livroterapia, o mito do normal. É fantástico, eu tenho certeza que vai provocar mudança, vai provocar transformação, vai te ajudar a encontrar gás para encontrar o seu cantinho no mundo, aonde você vai começar a exercitar, primeiro dentro de você, mas eu digo que esse cantinho no mundo onde você vai conseguir partilhar com outras pessoas que também estão nessa busca, que também estão nesse processo de desconstruir para construir algo novo, ou pelo menos para arejar, para tirar o que não serve mais. E a comunidade, a rede, o outro é um material para a nossa obra que não pode faltar. Não pode faltar cimento para construir um prédio, não podem faltar pessoas no meu processo de reconstrução. Através do outro eu me vejo, através do outro eu vejo as minhas possibilidades também, as minhas limitações. Então que esses nossos encontros possam gerar em você esse desejo de estar com você, estando com outras pessoas também. Aguardo vocês no meu próximo encontro. Se ainda não se inscreveu no meu canal aqui no YouTube, se inscreva, clica aqui em algum lugar para que você possa ser notificado sempre que eu gravar um vídeo novo. Compartilha, se você gostar do conteúdo, passe para outras pessoas. A comunicação, a informação que é valiosa, que gera saúde, que gera crescimento e autonomia, deve ser compartilhada.